Fala pessoal, tudo certinho? Vamos falar agora um pouquinho sobre as regiões industrializadas, as áreas mais importantes, né, de industrialização no planeta. E logicamente, pessoal, que a gente vai dar um parecer sobre as áreas que primeiro se industrializaram, então eu vou falar sobre a Europa, mas de uma forma muito resumida mesmo, tá? Eu vou falar com vocês de uma maneira muito simples sobre a Europa, até porque vocês não precisam ficar loucos alucinados sobre essa concepção, e depois dar uma ênfase maior, principalmente quando falarmos de Estados Unidos e falar também sobre Japão, China, tigres asiáticos, beleza? Que aí depois que eu terminar essa parte mundial, a gente vai ter uma aula específica para falar apenas da industrialização brasileira, tá bom? Beleza. Quando a gente fala sobre a Alemanha, eu estou falando do país mais desenvolvido da Europa, né? Ou seja, eu estou falando do país onde você vai ter uma característica de desenvolvimento industrial muito forte. E se vai falar de países desenvolvidos, a gente está pensando numa indústria de alta tecnologia, tá? No caso da Alemanha, uma característica que é muito importante para ela é que nesse país existe grandes reservas de recursos naturais. E essas reservas fatalmente favorecem o desenvolvimento industrial. Por quê? Porque quando você tem a matéria-prima, você não precisa mais de promover a importação ou não precisa importar grandes remessas de determinada matéria-prima, facilita o processo de industrialização e, consequentemente, um favorecimento para que o produto possa ser produzido com um custo menor. Então, isso é um fator muito, muito importante. E uma característica também interessante, pessoal, é você raciocinar que a indústria tecnológica na Alemanha ela vai estar muito voltada para o setor automobilístico, tá? Eu estou mostrando para vocês aí no slide as áreas, né, onde mais se concentra a industrialização na Alemanha. Lógico, vocês não precisam falar, eu preciso saber cada areazinha dessa. Não, pelo amor de Deus. Você simplesmente tem que entender que é um processo de desenvolvimento elevado dentro da indústria. É apenas essa ideia, perfeito? Sucesso. Por isso que eu estou passando de uma forma bem dinâmica. Depois, pessoal, está pensando aqui está na Alemanha, né, mostrando as principais áreas, né, no mapa, mostrando para vocês onde fica. E depois vem a França. A França já é o contrário da Alemanha, olha só, ela tem baixa disponibilidade de reservas minerais, né? As suas jazidas de carvão já foram esgotadas e dentro disso mostra uma grande dependência, vamos pensar assim, da França por conta de matéria-prima. Os principais destaques estão relacionados com a região de Paris, Alsácia-Lorena, a região de Lyon. E dentro dessa característica, pessoal, você pode imaginar que a indústria dentro da França ela está muito relacionada com alguns fatores de localização. Tá? Então, você vai pensar, por exemplo, Paris. Paris é a capital, é o centro econômico, é o centro financeiro. Destaques, produtos químicos, produtos farmacêuticos e também automobilístico. Beleza? Fechou França, sucessão. Depois vem o Reino Unido. Poxa, o Reino Unido, né, cara? Que bonito. Vai pensar, cara, Flávio, o Reino Unido, ele foi o berço da industrialização. Pô, beleza, foi o berço. Mas só que acontece o seguinte, ele se tornou o berço, mas outros países passaram por um nível de industrialização muito mais forte, muito mais eficiente que o Reino Unido. Então, de certa maneira, ele entra numa condição de que de não ser tão mais destaque, apesar de nos últimos anos estar passando por um processo de modernização. Então, dentro dessa característica, o que está acontecendo hoje dentro da Inglaterra? O desaparecimento dessas mega indústrias, né, dos grandes conglomerados industriais e o surgimento de pequenas fábricas de alta tecnologia. E o interessante, fazendo uma conexão com o espaço rural. Tá? Então, essa é uma das grandes características de pensar no desenvolvimento industrial que nós temos hoje dentro do Reino Unido. Tá bem? E dentro dessa característica, por quê? Porque antes, basicamente, essas mega indústrias, onde elas funcionavam? Elas funcionavam nas periferias, né, das grandes cidades. Então, agora você está fazendo com que as indústrias se desenvolvam com alta tecnologia, mas principalmente aonde?
nas áreas rurais, nas antigas grandes fazendas, tá bom? Indústria do Reino Unido, sucesso. Bueno, indústria da Itália. Poxa, falar da Itália eu falo com muita tranquilidade, né? Porque, como vocês já sabem, né? E para quem não sabe, fica sabendo agora, eu sou italiano, não é verdade? Olha, meu nome é Flávio Aglio, um nome italiano, onde vocês percebem pela própria característica do professor, né? Que o professor é um professor alto, o professor tem um grande nariz afilado, perfeito? O professor tem a pele dourada pelo litoral do mar Mediterrâneo, e o professor também tem os olhos verdes. Para quem falar, não é possível, olha só meus olhos verdes, verdes folha seca. Perfeito? Então, consequentemente, Itália para mim é muito fácil. E a industrialização da Itália, ela teve um grande avanço pós Segunda Guerra Mundial. E aí você percebe uma grande diferenciação, porque o norte da Itália vai ser uma região mais desenvolvida na indústria e o sul com características mais rurais. Dentro disso, essa industrialização da Itália também promoveu uma grande associação de capitais, capital privado, capital do Estado, e os mais destaques, os maiores destaques dentro da Itália vai ser a Fiat, em Turim, né? A Fiat significa Fábrica Italiana de Automóveis de Turim, e Pirelli, da indústria de pneus, e Olivetti. E dentro dos destaques você tem Milão, indústria, comércio, finanças, também a indústria da moda é muito forte nessa região, Gênova, naval, e a Turim, as indústrias automobilísticas. Só que acontece o seguinte, né? Dentro do neoliberalismo, a partir do meados dos anos do século XX, mais de 1970, a indústria começa também a sair da Itália para outras áreas, principalmente para países subdesenvolvidos. Para quê? Para poder fazer com que haja a utilização da mão de obra barata e também do grande mercado consumidor. Tá certo? Então, essas são as principais áreas, vamos imaginar assim, industrializadas da Europa. Então, falamos Alemanha, França, Reino Unido e Itália. E aí agora, pessoal, se tem possibilidade, a gente tem um entendimento maior da possibilidade de cair numa prova, vai vir aqui, Estados Unidos. E o básico dos Estados Unidos, eu coloquei para vocês através desse mapa, tá? A industrialização norte-americana está baseada exatamente nesse mapa e eu vou mostrar para vocês as fases desse processo, tá? Então, o que acontece? Percebam comigo aqui no mapa que essa parte aqui, ó, que eu estou passando aqui com o mouse, uma parte mais laranja, mais escura aqui, essa região, ela é chamada de Manufacturing Belt, tá? Ou o cinturão da manufatura. E qual é a característica desse Manufacturing Belt? É uma área, pessoal, que passou por um processo de industrialização antigo. Então, aqui você vai ter muita característica de indústria de base. Aqui você vai ter uma indústria que a gente considera como uma indústria tradicional, né? E muito favorecida pela presença de recursos naturais na região, e a cidade de Detroit, principalmente, que se desenvolveu na indústria automobilística. Isso pensando no século XIX, tá? Por quê? Porque, olha, os Estados Unidos, quando vocês estudam isso em história, vocês percebem que os Estados Unidos têm uma característica justamente de quê? De a ocupação norte-americana, né, do povoamento nos Estados Unidos, ela começou na costa leste do país. Então, consequentemente, é um fator onde favorece a concentração industrial. E até entender, mais nessa região aqui, ó, nordeste dos Estados Unidos, porque lembra lá da história? Colônias do norte, colônias do sul. As colônias do norte com características de ser de povoamento, as colônias do sul de exploração. Olha só, como as colônias do norte tinham a ideia do mercado interno, olha só, é a parte mais onde antigamente eram as colônias do norte que mais desenvolveram a sua atividade industrial. Perfeito? Bom, só que aí acontece o seguinte, a partir do século XX, principalmente meados do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter nos Estados Unidos um processo em que a industrialização ela vai mudar o seu espaço. Tá? E ela faz o quê? Ela sai da costa leste do país e vai em direção à costa oeste. E aí, nisso, nós temos agora uma mudança, nós chamamos do cinturão do Sunbelt,
ou seja, o cinturão do Sol, que vai pegar principalmente essa área aqui, ó, São Francisco, Los Angeles, a parte sul do país, principalmente aqui no Texas, em Houston. E qual que é a diferença, Flávio, da Manufacturing Belt para o Sun Belt? A diferença principal está relacionada com indústrias de alta tecnologia. Então, qual o destaque a gente pode falar? O destaque principal aqui é o Vale do Silício, né? Ou seja, uma região onde nós temos o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Então, por exemplo, a Apple, Google, Microsoft, todos se desenvolveram nesse cinturão que nós chamamos da formação dos tecnopolos, né? Áreas voltadas para pesquisa, para desenvolvimento de tecnologia, que fica próxima a grandes centros. E a região de Houston, né, no Texas, nós temos a ideia da indústria aeroespacial, ou seja, a NASA se desenvolve justamente dentro dessa região. Então, você vai percebendo que os Estados Unidos passaram por um processo de modernização. E, além disso, você entender que essa parte aqui, oeste do país, ela dá saída para o Oceano Pacífico. Então, fica mais favorecido o comércio, principalmente com o continente asiático. Beleza? Então, pensar que o cinturão do Manufacturing Belt, é o cinturão mais antigo, a indústria mais tradicional. Hoje ele é até chamado de Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, como se fosse indústrias mais ultrapassadas. E a parte oeste-sul, voltada justamente para as tecnologias mais avançadas. Sendo que, um destaque fora desses cinturões, essa região aqui, ó, de Seattle, tá? Onde nós temos como característica principal a indústria aeronáutica, tá? Principalmente a fábrica da Boeing está localizada nessa região, beleza? Então, os Estados Unidos diferencia sempre nessas duas áreas. Sucesso? Bueno, depois dos United States of America, quem chega? China! E aí, China, pessoal, vocês vão ficar tranquilos com a China, porque eu já comentei sobre China quando a gente falou sobre o território chinês, né? Para quem já assistiu essa aula da geopolítica chinesa. E aí a gente vai pensar que a China ela passa por um processo de industrialização, principalmente a partir de quando? De 1976, quando quem assume o poder? O tio Deng Xiaoping. E o que ele faz para que haja um processo de desenvolvimento industrial da China? O Deng Xiaoping estabelece o que nós chamamos de ZES. Deu um tempinho, você anotou aí, né? ZES. Quem são as ZES? Zonas econômicas exclusivas, ou zonas econômicas especiais. E essas zonas econômicas especiais são áreas em que o governo chinês permitiu a abertura para investimentos estrangeiros. Porque, historicamente, o governo chinês, voltado para o sistema socialista, um governo muito fechado, sem relações capitalistas dentro do território. Mas aí o Deng Xiaoping permite que nessa parte aqui, ó, leste do país, nós tenhamos a formação dessas zonas econômicas especiais. E para um investidor de fora, é muito bom o território chinês. Por quê? Poxa, você tem mão de obra, você tem recursos, matéria-prima, mão de obra barata. Mas, para que a China pudesse permitir a existência dessa condição, ela fazia com que houvesse uma junção entre a indústria chinesa com a indústria que vinha de fora, estabelecendo o que nós chamamos, pessoal, de joint ventures. E o que são as joint ventures? Associação de empresas de capital com nacionalidades diferentes, a fim de que eles assumem juntamente os riscos dos investimentos, mas fazendo com que, no caso da China, houvesse transferência de tecnologia. Ou seja, a China passa a ter condições de aprendizado do seu próprio desenvolvimento tecnológico. E tanto é que a China hoje ela tem indústrias de grande porte relacionado com o quê? Com a automobilística, relacionado com eletrônico, justamente por conta dessa associação que permitiu o maior desenvolvimento industrial dentro do país e, logicamente, levar a um processo de grande desenvolvimento. Só que, por outro lado, é importante pensar,
A China está crescendo indústria, está crescendo economicamente e os impactos ambientais chineses são muito grandes. Principalmente com o quê? Com a emissão de combustíveis fósseis na atmosfera e sem contar com uma outra condição que na China, infelizmente, também é muito forte, que é a concepção da pirataria, né? Ou seja, tem muito produto chinês pirata e, logicamente, por mais que ela seja pressionada pelas empresas na qual ela promove essas cópias, né? Mas o que acontece? Não existe uma ação tão forte do governo para inibir essa condição, beleza? Então, isso é um aspecto negativo desse processo. Bom, depois do Japão. Quando falamos do Japão, pessoal, século XIX, o Japão inicia a sua industrialização. O Japão dá fim a um sistema típico, parecido, similar ao feudalismo, que era o shogunato, era dos shoguns, né? E na era do shogunato, era dos samurais que dominavam o país não tinha grande desenvolvimento. Então, quando entra a era Meiji, onde entra a figura do imperador, vários processos vão ser transformados no Japão. A educação, que não era obrigatória, passa a ser, o Japão passa a constituir a sua defesa nacional e estabelece um processo de industrialização através dos zaibatsus. Professor, o que são os zaibatsus? Zaibatsus, ponto 2, na verdade, anota aí. Zaibatsus, empresas de origem familiar associadas ao capital do Estado. E aí, várias empresas japonesas de grande destaque surgiram a partir de sobrenomes de famílias. E aí o Japão busca, nesse período, o quê? Ter novas áreas, conquistar novos territórios para ter matéria-prima, porque o Japão é um país limitado quanto à presença de matéria-prima. Só que desse processo expansionista do Japão, ele acaba se envolvendo em conflitos, e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão vai ser destruído na Segunda Guerra Mundial e ele inicia, após esse período, um processo de recuperação. E a gente chama isso de milagre econômico japonês. Ou seja, o Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, você pensa, poxa, o país está todo destruído, mas ele passa por uma recuperação, primeiro, com o apoio dos Estados Unidos, tá? Que nos primeiros anos pós a Segunda Guerra Mundial interfere diretamente na economia japonesa, então ajuda. Os próprios japoneses promovem com que os seus estudantes façam intercâmbios para poderem conhecer técnicas e aplicar isso dentro do país. E, principalmente, pessoal, pensar na própria disciplina do povo japonês, né, em relação a pensar no país, em relação a pensar numa condição favorável para que ela pudesse ser estabelecida. Então, isso é muito importante. E dentro dessa condição, você vai imaginar que o Japão, principalmente nos anos 60, ele já vem com uma modernização, com um desenvolvimento tecnológico muito avançado e alçou o Japão na condição, na época, de segunda maior potência econômica do mundo, e hoje foi ultrapassada pela China. Então, os destaques no Japão: indústria têxtil, indústria siderúrgica e metalúrgica, e a indústria naval, sendo que o Japão tem uma grande necessidade de importação de matéria-prima. Beleza? Sucesso. E aí, para finalizar essa parte mundial, falaremos sobre os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Os tigres asiáticos, pessoal, são países, principalmente no período da Guerra Fria, 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, eles receberam intensos investimentos, tá? Principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Ora, Flávio, por que Estados Unidos e Japão investiram nessas áreas? Para que não tivesse, primeiro, o avanço do sistema socialista na região e, segundo, para poder aproveitar de uma mão de obra barata, para poder aumentar o processo de produção. Então, inicialmente, os destaques foram Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. E dentro disso, verdadeiras plataformas de exportação, ou seja, fazia montagem de produtos para mandar para o mercado externo. Só que olha que característica interessante. À medida que as indústrias passam a se desenvolver, há uma parceria entre essas indústrias e o Estado. E as próprias indústrias passam a ter condições de desenvolver suas tecnologias, já que o Estado faz com que haja investimentos em educação.
ou seja, qualifica o seu próprio trabalhador. E no momento que qualifica o seu trabalhador, aumenta, melhora as condições de vida no país, eles passam a ter a sua própria tecnologia desenvolvida. E o interessante disso, é um grande destaque que eu gosto de falar, é da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul, hoje, ela tem indústrias como a Samsung, indústrias como a Hyundai, ou seja, indústrias de alta tecnologia que colocam produtos no mercado e batem de frente com grandes empresas como os Estados Unidos. Ou seja, e pensar que esses países, por exemplo, a Coreia do Sul, não é considerado um país desenvolvido, né? Porque ainda tem graves problemas sociais ainda para serem resolvidos, mas do ponto de vista econômico tem um grande avanço e principalmente o investimento na qualificação do trabalhador. Isso nos anos 50, que inicia esse processo. Já nos anos 80, nós vamos ter uma diferenciação, que é o surgimento dos novos tigres, que seriam novas áreas que passam a ter esse desenvolvimento industrial. A gente vai dar destaque para quem? Para a Malásia, para as Filipinas, Indonésia, Vietnã e Tailândia. E qual a característica importante deles? Também vão ser plataformas de exportação, e, em cima disso, oferecem, pessoal, incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? E oferecem condições favoráveis para a atividade industrial ser atraída para os seus territórios. Sem contar que tem mão de obra abundante, leis ambientais fracas, né? E, então, consequentemente, isso favorece a atração de investimento na indústria. Certinho? Então, fechou a ideia. Falamos aqui das principais áreas industrializadas do planeta. E aí, a nossa próxima aula, para finalizar, assunto de indústria, vai ser a industrialização do Brasil. Beleza? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Estudem. Contem comigo para o que precisarem. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês. Beleza? Gente, vai dar tudo certo. Gente, vai ser sucesso. Tá joia? Abraço e até a próxima.